Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje nós vamos dar início ao nosso podcast sobre comportamento organizacional com foco em inteligência artificial no contexto brasileiro. Esse podcast é um trabalho para a disciplina de comportamento organizacional do professor Ricardo Dávila, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai tratar sobre a inteligência artificial na comunicação. Então, bem-vindos ao podcast Integra ADM, onde a gente vai discutir temas essenciais para o mundo da administração e além. Meu nome é Mariana e hoje eu, Aila Natália, Cláudia Milena, Maria Aparecida e Maria Eduarda vamos discutir sobre a importância da comunicação eficaz nas organizações e também sobre o papel transformador da inteligência artificial nesse cenário. A comunicação ela é realmente eficaz e é a base de qualquer organização bem-sucedida. Também permite o alinhamento de objetivos, a construção de uma cultura colaborativa e também a resolução eficiente de conflitos. Quando os membros de uma equipe eles se comunicam de maneira clara e assertiva, ali se evita mal-entendidos que poderiam comprometer projetos inteiros. Além disso, uma comunicação transparente e aberta também fortalece a confiança entre os funcionários e também com a liderança, o que aumenta o engajamento e a motivação de todos os envolvidos. Mas, como a inteligência artificial se insere nesse contexto, a gente vai descobrir hoje. A inteligência artificial está revolucionando a forma como a gente se comunica e também como a gente administra as nossas organizações. Com tecnologias avançadas de análise de dados, a inteligência artificial pode identificar padrões e fornecer insights valiosos que ajudam a melhorar a comunicação interna de uma organização. Por exemplo, chatbots e assistentes virtuais podem agilizar processos, responder dúvidas frequentes e liberar tempo dos funcionários para tarefas que são ali mais estratégicas. Além disso, a inteligência artificial pode personalizar a comunicação, o que vai garantir que mensagens importantes cheguem de forma adequada a cada funcionário, considerando o seu perfil e suas preferências. Isso não apenas melhora a eficiência, mas também aumenta a satisfação dos empregados, que vão se sentir mais valorizados e compreendidos. Agora, para iniciar nossa discussão, Maria Aparecida. A gente sabe que hoje em dia, em um mundo rodeado de tecnologias, a inteligência artificial também se faz presente dentro das organizações. E por isso eu queria saber o seu ponto de vista sobre esse tema. Sim, ela está cada vez mais presente no cotidiano das organizações e transforma a forma como as empresas elas operam e tomam as decisões. Ela é uma ferramenta de grande valia no âmbito organizacional e proporciona melhorias significativas como eficiência, produtividade e também inovação. Perfeito, interessante. Ela veio para se tornar uma peça-chave no meio empresarial, não é isso? Então, a gente pode dizer que uma das suas vantagens é a automação de processos? Exatamente. Aquelas tarefas que eram repetitivas, cansativas e tomam muito tempo, agora tem o seu processo melhorado pela inserção da inteligência artificial. Exemplo disso a gente pode dar é o processamento de dados, o atendimento ao cliente e o gerenciamento de inventário. Sistemas de inteligência artificial eles podem realizar esses trabalhos com maior perspicaz, rapidez e precisão, liberando os colaboradores para tarefas mais estratégicas e criativas. Isso até porque o funcionário ele tem ali uma melhoria nos processos, Então, a eficiência realmente é muito importante dentro de uma organização. A inteligência artificial, ela também consegue trazer outras mudanças, além desse tópico que você citou? Claro, nas mais diversas áreas, como, por exemplo, uma análise de dados e previsões, lidando de forma rápida com as informações, o que influencia também uma tomada de decisão mais ágil e mais completa. Então, quer dizer que em todos os subsistemas que integram a organização, a inteligência artificial, ela consegue trazer benefícios a isso? Sim. Se for alinhado dentro das expectativas e dependendo também da cultura organizacional onde essa ferramenta está sendo inserida, a resposta é sim. Áreas como marketing, gestão de pessoas, processos de inovação e desenvolvimento de produtos são exemplos de como essa ferramenta ela pode ser alinhada. Perfeito. E sobre o processo de comunicação interna envolvendo os colaboradores, a inteligência artificial ela também pode ajudar? Com certeza. A inteligência artificial ela pode desempenhar um papel significativo na comunicação interna das organizações e ajuda também a melhorar o envolvimento dos colaboradores, otimiza a troca de informações e também promove um ambiente de trabalho bem mais conectado e eficiente. Perfeito, ótimo.
Agora eu acho que o pessoal de casa que está nos ouvindo tem curiosidade em entender aonde mais a inteligência artificial pode ajudar no processo comunicativo dos colaboradores. Cita aí alguns exemplos para a gente, por favor. Olha, essa ferramenta ela pode ajudar com vários aspectos, como, por exemplo, uma automação de tarefas de comunicação, análise de sentimentos e feedback, personalização da comunicação, plataformas de colaboração inteligente, treinamentos e capacitações, comunicação de resultados e metas, gestão de conhecimento, com um bom engajamento e também motivação dos colaboradores, né? Prevenção também de crises e gestão de conflitos e também uma melhoria na acessibilidade da comunicação. Para deixar essa conversa ainda mais interessante e profunda, a gente trouxe um convidado super especial, o professor Jailson, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que também foi um dos organizadores do Congresso Regional de Administração do Pajeú, um evento que reuniu muitos profissionais e acadêmicos para discutir as tendências e inovações no campo da administração. Professor Jailson, é um prazer tê-lo conosco hoje e, para começar, a gente queria ouvir de você. Na sua opinião, a comunicação efetiva é realmente importante dentro de uma organização e também fora dela? E como é que ela pode impactar os resultados e a imagem de uma empresa, de uma instituição? Pronto, vamos lá. Comunicação efetiva dentro de qualquer organização é muito importante, tá? É importante especialmente porque uma falta dessa comunicação pode trazer prejuízos para ela e uma comunicação errada também pode trazer prejuízo. Então, tanto a falta como a comunicação feita de uma forma errada pode trazer prejuízo, né? Comunicação dentro das organizações, elas funcionam de maneira verbalizada, não verbalizada e, obviamente, quando a gente considera uma organização maior, vamos pegar aqui, por exemplo, a própria universidade. Boa parte das comunicações elas são feitas de maneira formalizadas, naturalmente, porque precisam ser, mas de maneira não verbalizada, foi feita de maneira escrita por meio de memorandos, comunicados, etc. Então, temos essa questão e, naturalmente, a depender do tipo ou do canal que você esteja utilizando, existirão desvantagens, né? Pegar, por exemplo, você recebe um e-mail, não tem como você saber que tipo de emoção aquele texto está passando. Às vezes você pode ter um indicativo, por exemplo, caixas altas sendo utilizadas é um indicativo de que a pessoa está com raiva, enfim. Mas o texto também ele pode permitir uma outra questão que é a dupla interpretação, né? Então, por exemplo, a gente pode receber uma comunicação, todos os professores, eu tenho um entendimento e outro professor, outro servidor pode ter outro entendimento, né? E aí isso vem um problema, porque o comunicado ele perde o seu efeito comunicativo, de comunicação. Então, a comunicação efetiva ela é primordial para que a organização ela possa continuar funcionando. Perfeito. Jailson, em sua experiência, tanto como docente, até mesmo como discente, como a inteligência artificial tem influenciado as novas gerações de comunicadores e profissionais da área? E que habilidades específicas os estudantes e profissionais de comunicação devem desenvolver para aproveitar o potencial da IA de forma ética e eficiente? A inteligência artificial ela está permeada no nosso cotidiano. Todo momento a gente vê alguma discussão, tanto considerando elementos positivos como também elementos negativos de uso de inteligência artificial. 2 semanas atrás estava num debate bem interessante com meu orientador e outros colegas de doutorado e mestrado sobre o uso de inteligência artificial nos trabalhos acadêmicos, né? Até que ponto é permitido, até que ponto é ética, até que ponto a IA não está efetivamente fazendo o trabalho pela pessoa. Então hoje, por exemplo, se você quiser instruir a IA para escrever um artigo de uma disciplina, a IA vai instruir, ela é bem instruída, né? Ela vai escrever um artigo, porque você coloca lá os comandos, escreve uma introdução com objetivo, com justificativa e ela vai escrever o trabalho, né? E aí a grande problemática é que a pessoa se apropria disso, sendo que ela não fez. E aí, enfim, existem essas reverberações. No cenário de comunicação, né, a gente já tem alguns avanços positivos, né, como o uso de robôs para atendimento, para facilitar, né, uma inteligência ali que não é necessariamente um robô, mas as respostas automáticas são feitas a partir dos padrões de resposta que você escolhe, né? E, enfim, eu acho que tem um efeito inicialmente muito positivo.
Mas aí tem outros elementos que a gente precisa considerar dentro desse processo, né, que é a questão da empregabilidade, e também essa parte de você não ter um contato com uma outra pessoa efetivamente, né? Mas especificamente nesse cenário aí de comunicação de empresas, por exemplo, companhias aéreas, bancos, de um modo geral, o primeiro contato é sempre feito com o miau, com o robozinho, né? Então, aí se você não conseguir resolver, é que você vai para o atendimento humano. Nesse cenário eu acho muito positivo, né? Muito positivo mesmo. Mas já considerando outros cenários, né, o uso de inteligência artificial na comunicação, aí a gente tem que ter um certo cuidado, e eu ainda não tenho uma opinião, exato, uma opinião formada ainda, considerando talvez outros cenários, né, porque tem muita questão ética envolvida e enfim. Interessante. E aí você já tocou no tópico da nossa terceira pergunta, né? Que seria como é que você vê o papel da inteligência artificial na geração de textos, vídeos e até imagens. Porque o senhor acha que ela pode gerar um conteúdo criativo e autêntico, ou ainda tem uma barreira ali, onde a inteligência humana ela seria necessária para trazer um toque de originalidade e também de emoção? Pronto, eu acho que vai depender muito da pessoa, do usuário, né? Por exemplo, talvez o pessoal que trabalhe com isso, com processo criativo, desenvolvimento de marca, etc., logos, enfim, uso de cores, etc., talvez se sinta mais pressionado pela inteligência artificial, né? Eu, por exemplo, eu sou péssimo com criatividade, péssimo. Mas eu posso estruturar os slides da minha aula e pedir para a inteligência artificial deixar visivelmente mais amigável. Sim. Eu acho isso fantástico. Utilizar a inteligência artificial no processo de edição de vídeos, eu acho isso fantástico, né? Então, eu acho que depende muito do usuário. Da forma que vai usar. Exatamente. Né? Os profissionais que dependem disso, de processo criativo, talvez sintam mais essa questão de utilização, porque, querendo ou não, acaba atravessando, né, o emprego deles. E o uso de robôs, para mim, assim, é fantástico. Eu detesto ligar para banco para resolver qualquer problema e ter que lidar com gente. Prefiro um robô. Se eu conseguir resolver com um robô, para mim é 10 lá no final na avaliação. E já tem gente que não consegue resolver nada com robô, que prefere diretamente ligar para alguém para conversar e resolver o problema. Não. Se conseguir resolver com um robôzinho... Aliás, olha, coisa que eu detesto é ligação. Detesto. Estava com umas pendências do banco para resolver, o cara me entrou em contato comigo por WhatsApp. Mas ligação não atendo. Não atendo. Prefiro o WhatsApp, porque inclusive é uma outra questão que o WhatsApp fica como prova, né? Para qualquer coisa, às vezes pendência de banco, enfim. Nesse quesito onde o senhor tocou da inteligência artificial atrelada à questão de marketing, no apoio às comunicações, das redes sociais, o senhor acredita que essa ferramenta de inteligência artificial impacta a interação com o público? Impacta, porque a inteligência artificial, por trás dela existe toda uma lógica algorítmica. Então, por exemplo, o que você está consumindo é definido a partir de um algoritmo, que é feito com base nos seus cliques, nas suas pesquisas no Google. Então, existe muito dado por trás, existe muito processamento por trás, e a inteligência artificial ela pode vir e lhe entregar aquele conteúdo que tem relação com o que você pesquisou, mas que você não pesquisou necessariamente sobre aquilo, né? E a depender do seu padrão, às vezes até na fala, a gente está conversando aqui, a gente sempre baixa aplicativos e sempre vai só concordando com os termos, né? E alguns aplicativos às vezes têm acesso ao nosso microfone. E aí o uso desses dados, dessas informações associadas à inteligência artificial vai direcionar anúncios, né? Vai direcionar outros produtos que você falou, às vezes pensa, porque vai chegar nesse nível que vai estar tão apurado o negócio. Eu lembro que na disciplina de teorias de marketing, na pós-graduação, dos artigos que a gente leu, foi o seguinte: com base, por exemplo, em previsão de demandas, de compras que você faz, o produto vai chegar na sua casa sem nem você precisar comprá-lo. O produto simplesmente vai aparecer na sua porta, né? E aí vem as discussões, né? É bacana, eu realmente ia precisar desse produto e tal, mas
também é preocupante, né? Até que ponto a inteligência artificial, o uso dos dados estão sendo utilizados e invadindo minha privacidade. Nesse sentido, o senhor enxerga assim, algum risco de desumanização nessas interações? Ou o senhor acredita que pode realmente melhorar a interação, a experiência do usuário? Olha, eu acho que melhora. Eu acho que melhora. Até porque as IAs hoje, ela está saindo de uma questão meramente... como é que eu vou dizer? Tipo, um chat de um robozinho, você manda a pergunta, ele dá as opções, você sai clicando, né? Mas está chegando já no nível que está ocorrendo uma personificação da IA com características humanas ou humanoides, né? Então a gente tem, por exemplo, o Magalu, que não é uma IA propriamente dita, mas tem características humanas para estabelecer esse contato com o consumidor, né? E essa semana eu estava vendo, inclusive, uma série tailandesa muito boa, que são 4 episódios, cada episódio trata a temática eu não estou me lembrando o nome agora, acho que é Os Outros e Eu, uma coisa assim. E cada episódio trata uma temática de IA. E um dos episódios era o Ai Buda, que era a religião do budismo a partir de uma inteligência artificial. E aí, qual foi a grande sacada do concorrente, né? Ele personificou Buda, você via Buda, você conversava com Buda e você tinha lá acesso aos ensinamentos de Buda, né? Então, assim, não é uma coisa assim que eu estou digitando aqui e aparece um texto para mim. Eu corri uma personificação, né? E eu acho que o caminho é esse: personificar a inteligência artificial para ela estar cada vez mais próxima dentro do processo de comunicação, seja no marketing, para um processo comunicativo com consumidores, ou seja, para outros elementos também, né? Acho que os governos, a administração pública também no futuro, elas terão IAs próprias, personificadas, para favorecer esse processo de debate com a comunidade, com a sociedade. Enfim, eu vejo com bons olhos, mas mais uma vez, tem muito elemento ético, muita questão de legislação envolvida que precisa ainda ser bem debatida mesmo, para impor e colocar os limites ali até onde pode ir ou não. Com certeza. E falando assim do seu dia a dia, do seu trabalho aqui na universidade, você usa algum tipo de ferramenta de inteligência artificial para melhorar a sua comunicação com os discentes, tanto aqui quanto fora da universidade também? Utilizo. Como eu disse, eu sou péssimo com slide, né? Às vezes no próprio, porque eu tenho a assinatura do pacote Office, aí no próprio pacote Office ele tem uma inteligência artificial que ele faz uma sugestão de slides considerando o texto que eu coloquei, né? Eu acho isso fantástico, porque o visual impacta na forma como a aula é ministrada, na forma como os alunos prestam atenção, né? Então eu vou utilizando nessa perspectiva, utilizo também farejador de plágio nos trabalhos que eu cobro, e aí os farejadores de plágio, inclusive, já estão vindo com detecção de inteligência artificial, que às vezes o aluno gera tudo na inteligência artificial, trabalho, aí manda para mim, e aí eu uso o farejador de plágio, que é uma inteligência artificial contra a inteligência artificial. Pessoal, né, que está ouvindo esse podcast, cuidado, viu? Não utilizem o ChatGPT nos trabalhos do professor Jailson. Pois é, mas tá tão assim, porque já tem inteligência artificial para humanizar o texto gerado pela inteligência artificial. Está cada vez mais difícil de conseguir descobrir. Exato. Mas eu acredito que vai, da mesma forma que vai ocorrendo esses refinamentos para uma maldade, que eu, por exemplo, poderia gerar um texto de comunicação, por exemplo, uma peça de marketing, né? Ou um comunicado dentro da organização que você faz, às vezes é para um público que, digamos assim, um público externo, né? Um projeto de extensão que não tem tanto acesso à educação, né? Você não pode fazer um texto num nível acadêmico. Aí, deixa esse texto mais simples, mais compreensível. A pessoa vai lá, utiliza a IA e pronto. Enfim, tem as formas de uso, né, que eu acho muito interessantes. No caso, assim, o senhor se considera um professor mais maleável quanto o uso dessa inteligência artificial por parte dos estudantes? Eu acho que se tiver disponível para melhorar os processos, trazer mais eficiência, ótimo.
Agora, academicamente falando, a gente, por exemplo, no caso de um trabalho, se eu passo um trabalho para o aluno, ele não pode jogar responsabilidade para a inteligência artificial, né? O que ele pode fazer? Escreveu, e aí tem os comandos, né? ChatGPT ou inteligência artificial, reescreva o meu texto sem acrescentar nada, sem excluir nada, mas deixe de maneira mais uniforme. Acho bacana, ótimo. Pede para o ChatGPT, coloque todas as referências citadas no formato da ABNT. Ótimo. Isso aí é muito Facilita muito a vida do estudante. Exato. Então, assim, a forma como é o principal, é a forma de uso e, mais uma vez, a questão ética por trás. Por exemplo, também na aplicação de algum trabalho, de algum seminário, às vezes nós estudantes não temos tanta criatividade, não temos tanta ideia, e a ferramenta também pode nos auxiliar, dar algumas dicas, algumas ideias de como a gente pode sair do óbvio e inovar, fazer uma coisa mais diferente ali naquele trabalho que a gente vai apresentar. Exato. E também que às vezes a gente começa criação, né? Processo criativo. Previsão de demanda. Eu não posso chegar simplesmente jogando aqui o conteúdo, né? Tanto é que eu fiz uma inversão. Eu ia começar com a parte quantitativa e depois ia para a qualitativa. Ao invertir, mas inicialmente eu trouxe aquela questão do horóscopo para fazer o pessoal ir se familiarizando, para depois iniciar propriamente o conteúdo, né? Isso a gente pode pedir para a inteligência artificial, formas de dinamizar a aula, enfim, que tem resposta para tudo. Até porque você ignorar que existe uma inteligência artificial não vai fazer o pessoal parar de usar, então você a mesma tem coisa que a pessoa, eu não uso internet. Você pode não utilizar, mas em tá algum momento você vai precisar. Exatamente. Computador, enfim, Perfeito. etc. E agora, por fim, né, olhando para o futuro, você acredita que a inteligência artificial ela pode criar novas formas de comunicação que a gente ainda não imagina? E assim, que inovações estão por vir nesse campo e como é que elas podem transformar o mercado de trabalho e também a forma como as pessoas interagem? Aí a gente já entra meio que numa teoria da conspiração, né? Que eles dizem que a inteligência artificial vai chegar num ponto que ela vai adquirir uma vida própria, que, por exemplo, a inteligência artificial que a gente não vê, né, que está na rede mundial de computadores, se ela adquirisse uma espécie de vida própria, vamos imaginar, por exemplo, ela derruba a internet no mundo. Entendo. Enfim, seria catastrófico. Né? Seria catastrófico. Então, eu acho que para o futuro existem tantas previsões mais otimistas, considerando esse cenário da inteligência artificial chegar num nível de que o humano não conseguiria mais controlá-la, né? Mas eu tenho uma visão pessimista essa, na verdade, mas eu tenho uma visão mais otimista, de que da mesma forma que ela começa a ganhar mais espaço, vão existir aí as barreiras também que vão limitar o uso desse tipo de ferramenta. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, interessantíssimo os seus pontos que você levantou. E vamos continuar agora com o resto do grupo para responderem também algumas perguntas. Continuem com a gente. Agora, convido Eduarda para responder algumas perguntas. Eduarda, a inteligência artificial, ela se faz tão presente dentro das empresas e até mesmo na nossa própria rotina, que às vezes nem notamos sua existência, não é mesmo? Então, sim, a inteligência artificial está muito presente no nosso ambiente profissional. Ela permite uma comunicação mais ágil e acessível, além de permitir tanto uma comunicação formal, com um acesso mais rápido, por exemplo, através de e-mails pré-programados para serem enviados, ou através do próprio WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas com a própria inteligência artificial do WhatsApp, ou você pode, através do WhatsApp Business, programar conversas para serem enviadas a seus clientes ou aos seus colegas de trabalho. Mas é importante entender que a inteligência artificial ela deve ser trabalhada dentro da empresa de maneira estratégica, alinhada à cultura empresarial para alcançar um ambiente de trabalho mais conectado e produtivo. E esse processo de transformação da comunicação, como é que ele vem acontecendo? Quando se trata do processo de transformação da comunicação interna das empresas através da inteligência artificial, ela está ocorrendo de uma maneira gradual, porque
Isso depende bastante do porte da empresa, se ela tem capital suficiente para fazer esse processo acontecer e também, principalmente, da cultura organizacional de cada empresa. Mas ela vem tendo um grande impacto, principalmente depois da pandemia, onde foi o boom da inteligência artificial. É interessante entender também que as empresas estão integrando a IA nas suas operações de comunicação, de maneira que transformam tanto os processos internos quanto os externos e também a experiência do colaborador dentro da própria empresa. E para encerrar o nosso bate-papo sobre inteligência artificial e comunicação, você acha que toda essa automação de forma tão rápida, ela pode trazer algum malefício para o âmbito interno das empresas, caso não haja um certo controle? Porque sabemos que existem vários pontos positivos que a inteligência artificial proporciona, mas os negativos também estão presentes. Bom, embora a inteligência artificial ofereça muitos benefícios na comunicação da empresa, agilizando esse processo, é importante a gente entender que as organizações usem essas tecnologias de uma forma equilibrada e estratégica, para não causar nenhum impacto negativo, como, por exemplo, a desumanização, as questões de privacidade dos nossos colaboradores, a dependência da tecnologia, porque nem sempre a gente vai ter acesso a ela, porque pode faltar energia em algum momento, e as falhas de comunicação. A inteligência artificial é sim uma ferramenta complementar, mas ela não substitui de forma alguma o contato humano e a comunicação direta. Outro ponto que é bastante relevante para ser discutido refere-se à automação dos processos de comunicação organizacional. Nós sabemos que dentro das organizações, esses processos internos estão sendo progressivamente automatizados, o que proporciona uma série de benefícios para o ambiente corporativo. Você poderia, por favor, comentar sobre esse tema e os seus impactos? Olha, a automação dos processos de comunicação, refere-se ao uso de ferramentas e tecnologias para automatizar as tarefas repetitivas e manuais, relacionadas, óbvio, à comunicação dentro de uma organização. O objetivo principal dessa automatização é aumentar principalmente a eficiência dos nossos colaboradores e reduzir os erros humanos, que às vezes não são vistos aos nossos olhos, mas através da inteligência artificial é percebido. Certo, muito interessante. E quais são alguns exemplos de como essa automação de processos ela pode aprimorar a experiência da empresa e potencializar o engajamento? Um bom exemplo que pode ser citado são os softwares de IA que fazem a análise de sentimentos e feedback a partir, por exemplo, das respostas das pesquisas internas ou dos e-mails, ou então através de mensagens tidas em plataformas como WhatsApp e Instagram. São bons exemplos, é um bom exemplo a ser citado. Outro exemplo também são os chatbots, que podem melhorar a experiência do colaborador a enviar um lembrete de uma reunião, que pode lembrar o colaborador de um evento da empresa ou até responder algumas perguntas sobre a política da empresa em si. Existe também a comunicação personalizada com a inteligência artificial, onde uma plataforma de comunicação interna desenvolvida pelo departamento de TI pode fazer com que a inteligência artificial seja utilizada para enviar atualizações personalizadas com base na necessidade de cada departamento, ou de cada cargo, ou da preferência dos colaboradores. Para que eu não me estenda tanto, eu vou dizer esse último exemplo, mas existem muitos outros. Então, como último, eu vou deixar aqui a dica de que o departamento tecnológico da empresa possa desenvolver, um programa de recompensa para os funcionários e gratificação. Então, a automação também pode ser utilizada em programas de recompensa.
que impulsiona os funcionários e desenvolve ainda mais a utilização da inteligência artificial dentro da empresa, automatizando os processos de comunicação. Nesse primeiro episódio, deixamos claro que a inteligência artificial e a automação apresentam grandes oportunidades para transformar a comunicação nas organizações, aumentando a eficiência e personalizando a interação. No entanto, é fundamental garantir que as interações humanas continuem a ser a prioridade, promovendo um ambiente de trabalho saudável e colaborativo. As organizações devem adotar uma abordagem híbrida que combine o melhor da automação com o valor insubstituível da comunicação humana, garantindo que todos os funcionários se sintam conectados, ouvidos e também valorizados. Esperamos que esta discussão tenha gerado insights valiosos e encorajado uma reflexão sobre como equilibrar tecnologia e interação humana a fim de criar um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso. Obrigada por nos acompanhar no Integra ADM. Se você gostou do nosso podcast, deixe seu like e comente sua opinião sobre o uso da inteligência artificial nas organizações. Não deixe de compartilhar. E no nosso próximo episódio, teremos uma análise fascinante sobre inteligência artificial e liderança. E você não pode perder. Então inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até lá!